agora dá. Bem, irmãos, nós vamos prosseguir dando sequência em Mateus capítulo 24, tá? Então eu vou começar neste momento fazendo leitura no verso 23 do capítulo 24 de Mateus. O Senhor Jesus Cristo, prosseguindo após as coisas que nós acabamos de ouvir, ele prossegue e diz: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito, porquanto, se vos disserem, ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bem, se até o verso 22, o Senhor Jesus Cristo esteve falando sobre aquelas coisas que aconteceriam antes da segunda vinda. Lembra que ele falou que vocês não devem pensar que a segunda vinda vai acontecer de modo que será a segunda vinda que destruirá o templo de Jerusalém. Isso será feito antes. A cidade de Jerusalém será conquistada, os gentios vão destruir o templo, etc. Mas no verso 23 ele começa falando assim, então. E esse então, ele é uma palavra aqui que pode ser usada para dar a ideia de sequência. Igual quando você fala assim, primeiro você faz isso, e então faz aquilo. Bem, o que ele acabou então de dizer foi que, no verso 22, aqueles dias terão que ser abreviados por causa dos eleitos. Certo? Então aquilo vai acabar. Aquela tribulação ali vai acabar. Aquele período de tribulação intensa que ele descreveu, dizendo que seria uma tribulação, uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem jamais haverá. Apesar que isso é uma maneira de falar que pode ser falada simplesmente para dizer que é o pior tipo de tribulação possível. Na realidade, é interessante que os próprios romanos que conquistaram Jerusalém disseram que de todos os lugares onde se tem notícia de que uma cidade tenha caído, nenhuma caiu de uma forma tão brutal e tão sofrida como aconteceu em Jerusalém. E lembra que eu falei que só 10% de quem estava dentro da cidade sobreviveu? O restante foi tudo vendido como escravo pelo mundo. Foi levado pelos romanos e vendido nos mercados dos romanos como escravos para passar o resto da vida na escravidão. Uma situação extremamente triste. Você vê tudo que você conhecia como nação ser devastada ou destruída, e as pessoas que você conhece, quase todas elas morrerem, dentro da sua família. Se você sobreviveu, pelas médias, para você ter sobrevivido, 9 morreram. E aí você vira escravo. E passa o resto da vida assim. É realmente uma situação muito difícil você falar assim, mas aquilo ali foi pior. Então, é isso que aconteceu naqueles dias. Mas agora Jesus está fazendo uma diferença e um contraste. E veja o que ele está dizendo. Primeiro acontece isso, depois disso é que pode acontecer a minha vinda. Porque isso não vai acontecer, a minha vinda não vai acontecer antes que isso aconteça, certo? Então, agora preste bem atenção. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali. Quer dizer, agora que você pode começar a pensar, Jerusalém já caiu, a cidade foi destruída, ela é pisada pelos gentios, etc. Agora que pode acontecer da volta de Cristo. Só que ele diz, nesse contexto agora, uma pessoa chega para você, Jerusalém já caiu, e diz, Jesus voltou, ele está em tal lugar. Jesus disse para não acreditar. Então eu lamento informar para aquela chinesa que nós não vamos cair na dela. Mas o verso 24 aqui diz, surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quer dizer, vai ter esse pessoal aí que vai ter as suas artimanhas, vai ter gente que vai se impressionar. Claro que gente que é realmente convertida, os eleitos de Deus não vão embarcar nisso, mas tem pessoas aí que vão acreditar. Então Jesus diz, vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem,
eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Observe que Jesus está dizendo algo para impedir qualquer tipo de engano, de colar em relação à natureza da sua segunda vinda. Nesse contexto, uma pessoa chegar e dizer assim, Jesus já voltou. Sabia que Jesus já voltou? Aí você deveria falar o quê? Voltou nada, meu filho. Eu não vi. Porque veja que Jesus vai dizer exatamente isso. Olha só, verso 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E ele ainda coloca isso. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isso é um ditado que simplesmente significa o seguinte. Tem cadáver, abutre não aparece? Então, onde tiver gente no mundo, Jesus será visto na sua vinda. Não vai ter um lugar remoto que as pessoas não vão ver o dia que Jesus voltar. Então, ninguém vai ter que te informar que Jesus voltou. Você não vai perder o evento e depois sair e falar assim, Jesus voltou? Eu estou vendo as notícias, é mesmo, e Jesus voltou. Não. O dia que Jesus voltar, ninguém vai ter que te contar. E não vai ter como Jesus voltar e você não saber. É isso que Jesus está dizendo aqui. Agora, assim, francamente, essa passagem na Bíblia deveria meio que corrigir certas interpretações que andam por aí. Existem, por exemplo, algumas seitas que dizem que Jesus já voltou. E não é nem necessariamente esse negócio de reencarnação, né? É uma coisa tão boba, né? Jesus, como assim reencarnar, né? Ele está no corpo que estava no túmulo. Mas tudo bem. O que acontece é que Jesus Cristo, conforme algumas pessoas, voltou ao mundo já. Ele voltou, só não se manifestou. Mas a vinda dele será visível a todos, ele vai se manifestar. Não tem como você separar a vinda e a manifestação. É uma coisa só. E também existe aquela tese de que quando Jesus voltar, ele vai furtivamente, sem ser visto por todo mundo, pegar o povo dele no mundo e levar eles embora. E aí vai ter gente que vai descobrir assim, mas cadê todo mundo que desapareceu? Eu fiquei para trás, os deixados para trás. Olha, na verdade, isso você nota que imediatamente entra em conflito com esse texto. Porque esse texto está dizendo assim, se alguém te falar que Jesus já voltou, não importa o que eles digam. Ele está no deserto. Ele está no interior de casa tal. Ele voltou para o céu também. Não interessa. Não acredita. Não tem isso. Porque quando Jesus voltar, ele será como um relâmpago cruzando o céu. Jesus usa isso porque o relâmpago, a gente nota ele muito no escuro, né? À noite dá aquele relâmpago. E então você nota que o negócio às vezes cruza o céu mesmo. Então a vinda de Jesus será uma coisa assim que, mesmo que aconteça bem longe de onde você está, você vê ele de longe. E ele vai cruzando o céu assim. Então, assim que será a vinda do Filho do Homem. E será, então, uma manifestação para todo ser humano no planeta. Onde estiver o cadáver, aí se juntam os abutres. É uma expressão para dizer, onde estiver gente, Jesus será visto por todos. E então ele vai explicar. Mas observe no verso 29 a ênfase que Jesus dá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, vai acontecer isso aqui, que envolve a volta de Cristo. Então, primeira coisa que eu quero que você note, ele falou sobre aquela destruição de Jerusalém, sobre a tribulação tão intensa como nenhuma outra foi, nenhuma será igual. Ele diz sobre não fique em Jerusalém, foge, sai da cidade. Ok. Vai acontecer a volta de Cristo durante aquela tribulação? Não. Vai acontecer após aquela tribulação. É muito importante você entender isso. A palavra logo que está aqui é uma palavra que você vem muitas vezes na Bíblia, ela não quer dizer necessariamente a ideia de imediatamente. Tipo assim, Jerusalém caiu, agora vai acontecer, não vai passar 2, 3 dias. Não quer dizer isso não. A Bíblia usa essa palavra aqui para dizer que Jesus Cristo vai voltar logo, em breve, e nós estamos esperando. A ideia é que, uma vez que Jerusalém caia, então você tem que estar pronto para que Jesus venha, porque a partir desse momento, ele pode vir a qualquer momento, então esteja pronto. Ok, Jesus já pode voltar. Basicamente é isso que esse texto está dizendo. Agora, deixa-me te mostrar como que isso é em Marcos. Em Marcos, ele faz, o Evangelho de Marcos conta o que Jesus disse nesses termos. Marcos 13, o verso 24. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas
cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Isso é Marcos 13, contando a mesma coisa que Jesus falou naquela ocasião. Então, entenda o que Jesus está dizendo. Ele já acabou de dizer, vai ter essa tribulação. A volta de Jesus faz parte daquela tribulação que ele descreve? Não, ela é um evento à parte, percebeu? Ela é após a referida tribulação. A volta de Cristo não acontece naquele momento em que a tribulação que ele descreve acontece. Isso acontece primeiro e isso acaba. Depois que isso acaba, é que Jesus vem. Quando que ele vem depois disso? Logo. Logo, como assim? Ele vai explicar. Tá? Mas eu vou chegar lá daqui a pouco. Então, Jesus está fazendo distinção entre uma coisa e outra. Agora, observe como será a volta de Cristo. Ele já deu o exemplo aqui de um relâmpago, e ele então acrescenta a ideia de que Deus vai fazer com que seja da seguinte maneira, a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo, Deus vai fazer com que luz do sol não esteja chegando no nosso planeta, e nem de lua e nem das estrelas. Vai ficar tudo preto lá fora. Deus vai escurecer tudo. E aí sabe o que as pessoas vão ver? Aparecerá no céu o Filho do Homem, com toda a sua glória. Vai ter uma luz brilhando. Quando as pessoas verem que tudo ficou escuro, e vai ter então Jesus aparecendo com muita glória, quer dizer, com muito resplendor. Vai ser uma coisa assim que não tem como você não identificar. Você vai saber, é Jesus. Agora, o que vai acontecer naquele dia? Deixa eu te contar o que vai acontecer para quem é crente. Para quem é salvo, confiado em Jesus. Aquele dia vai ser um dia muito bom. Quando a coisa começar a acontecer, você vai olhar para o céu, você vai observar. O que é isso? Fenômeno esquisito é esse? Ué, mas isso... O que está acontecendo aqui? E de repente, não sei se vai chegar com um cutucado no seu ombro, assim, vai ter um anjo ali, né? De repente só vai te pegar e você vai falar assim, vem comigo, você vai encontrar com o seu Senhor. E os anjos vão arrebatar todos os salvos, e eles vão ser levados assim. Eu tenho certeza que não vai ser assustador. Sabe por que eu sei que não vai ser assustador? Porque não vai ser simplesmente que nós vamos, de repente, ser arrebatados assim por um anjo para nos levar ao encontro do Senhor nos ares. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós seremos transformados. Você vai ser revestido de um corpo glorioso, que é imortal, que não tem como machucar, e que não vai ter medo de nada. E você não vai subir nas alturas tipo assim, calma, 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 sem emoção, por favor. Não vai ser assim, não. Você vai estar, esse negócio é bom. Muito legal esse negócio. Você vai encontrar com Jesus nos ares. E então, neste momento em que você encontra com Jesus nos ares, o mundo aqui embaixo estará vendo Jesus chegando com todos os seus anjos e com todo o seu povo como um juiz. A essa altura, as pessoas saberão que é verdade quem é Jesus, mas será tarde demais. Então, vamos observar como que Jesus mostra toda essa realidade aqui. E olha, vai ser barulhento. Jesus diz também aqui em Mateus 24, verso 31, ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Sabe, a trombeta soará. Os mortos restarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É isso que vai acontecer. Gente, isso é muito, muito maravilhoso. Vai ser assim, o desfecho da história mais digno. Não vai ter ninguém que consegue fazer um enredo melhor do que isso aqui. Vamos então pensar sobre o que o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo. Eu quero que vocês percebam que existe, ao mesmo tempo que as pessoas salvas no mundo terão a alegria de serem arrebatadas ao encontro do Senhor nos ares, existe também a reação dos que não estão preparados. Como será que os outros agirão? Bem, Mateus 24:30 nos diz, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. As pessoas que não estão preparadas irão lamentar. Para elas, será um dia bem assustador. Apocalipse descreve assim, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Aliás, até o cego, tá? Todo olho aqui é todo olho. Porque até quem não tem visão vai nesse momento ver a glória de Cristo. Os mortos também vão ressuscitar, os ímpios mortos vão ver a glória de Cristo. E a Bíblia diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Vai ter então um choro e um desespero e um pânico geral de quem não está preparado. Deixe-me então colocar nas palavras do Senhor Jesus Cristo
conforme ele diz no texto de Lucas, né? Sempre trazendo aqui um pouco das outras partes. Olha o que ele diz. Lucas, capítulo 21, verso 25, descreve: haverá sinais no sol, Jesus diz, do sol escurecer por completo, na lua e nas estrelas sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Até mar e as ondas vão agitar. Quer dizer, o mundo vai estar como que entrando em colapso. Haverá homens, Jesus disse, que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. A pessoa vai perceber que a natureza está toda entrando em caos, que Jesus está tirando a ordem como ela está funcionando para trazer o mundo a um desfecho. Veja então como que será essa questão. O mundo verá isso. A igreja sendo arrebatada ao encontro de Jesus nos ares, o mundo entrando nessa situação, e então ele diz, então se verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Jesus será visto no céu por todos. E ele então trará juízo, e ele virá como juiz de vivos e mortos. Essa é a descrição da volta de Cristo. Bem, com essas palavras a gente consegue ter alguma ideia, mas a gente não consegue realmente entender esse negócio muito bem não, porque o negócio aqui é muito mais assim, resumido do que o que vai acontecer. Então a gente vai saber o que é porque a gente tem essa noção. Mas nós não vamos assim conseguir fazer uma produção cinematográfica sobre isso para saber, né? Vai ser exatamente isso aqui. Não, é muito além da nossa capacidade de imaginar. Ok, mas então, observe o que Jesus vem fazendo. Ao contrário do que vocês estavam pensando, não é que quando eu voltar e for a consumação do século, que vai ser destruído o templo. Não, vai haver uma tribulação, Jerusalém será cercada por exércitos, é para vocês saírem, fugirem, Jerusalém será destruída, o templo será destruído. Muito bem. Depois disso, calma. Não sai desesperando e precipitando se alguém falar, Jesus voltou. Não, não vai ser assim. Vocês vão saber quando eu voltar. Vai ser depois disso. Vai ser após a referida tribulação que eu vou voltar. Mas quando eu voltar, será desse jeito. Vai ser inconfundível. Não vai ter como ninguém não saber quando acontecer. E aí ele chega no verso... Deixa-me voltar aqui ao verso 33 agora. Eu quero voltar para o verso 32 e o verso 33 para mostrar como Jesus então vai desenvolver toda essa questão aqui. Isso aqui é bem importante acompanhar agora. Em Mateus capítulo 24, Jesus no verso 32 fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Okay, então deixa-me explicar isso aqui. A primeira coisa que Jesus faz é uma parábola onde ele fala assim, ok, você consegue mais ou menos saber que época do ano nós estamos, né, se o verão está chegando? Pelo comportamento da figueira, quando os seus ramos se renovam e folhas brotam, porque no inverno cai tudo. Aí você sabe que está próximo o verão. Uma coisa indica a outra. E aí Jesus diz isso. Quando então vocês virem acontecer todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Ok, então eu vou fazer uma pergunta muito simples aqui para clarear um pouco o que eu vou falar daqui a pouco. Mas veja só. Alguma coisa, Jesus está dizendo, estaria próximo de acontecer quando as pessoas vissem todas essas coisas, como ele fala aqui no verso 33. O que seria essa segunda coisa que estaria próxima? Seria a sua segunda vinda, de aparecer no céu, todas as luzes do universo seriam apagadas para Jesus chegar brilhando como a única luz. Isso vai acontecer quando? Ele diz, quando vocês virem acontecer todas essas coisas, sabei que está próximo. Veja, não necessariamente está já acontecendo, mas está para acontecer em breve. Está próximo, proximidade. Ok, então o que são as coisas, todas essas coisas, que devem ser vistas primeiro, para saber que então está próximo? Faria algum sentido se eu dissesse para você, todas essas coisas, tem que ser todas essas coisas, tem que incluir a volta de Jesus. Então o texto seria assim, quando você vir a tribulação acontecer em Israel, Jerusalém ser destruída, e Jesus voltar, aí você sabe que está próximo
uma coisa. O que está próximo? Jesus voltar? Quer dizer que depois que Jesus voltar, a volta de Jesus está próxima? Raciocina. Isso não faz sentido nenhum. Ok? Então deixa eu te mostrar o que realmente isso quer dizer. Que na verdade não deveria ser difícil. Jesus está dizendo, quando você vir essa tribulação, a destruição de Jerusalém e essas outras coisas acontecer, aí você pode saber que a segunda vinda está próxima. Entendeu como é que ele está dizendo? Quando você vir que cumpriu a profecia, o que faltava de profecia para cumprir, cumpriu, porque um príncipe que há de vir, há de destruir a cidade de Jerusalém e o santuário. Aconteceu? Agora não tem mais profecia para cumprir? Então fica esperto, meu filho, porque agora pode acontecer. Antes disso não podia acontecer. Agora deixa eu te perguntar, já aconteceu? Sim, no ano 70. Agora nós estamos naquele momento em que você sabe, você tem que estar pronto porque pode acontecer. É isso que Jesus está dizendo aqui. Na verdade, se você olhar o verso seguinte, eu quero ler agora os versos 34 a 36, eu quero que você observe isso aqui. Jesus então diz, em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Porque sem que tudo isso aconteça o quê? Ok, de novo, pessoas vão pegar isso aqui e dizer, Jesus disse que a volta dele aconteceria naquela geração. Ok, peraí, então. Jesus acabou de falar. Quando você vir acontecer todas essas coisas, vocês podem saber que a minha volta está próxima. E todas essas coisas vão acontecer nessa geração. Jesus falou que a volta dele vai acontecer naquela geração? Não, todas as outras coisas. Porque o juízo sobre Jerusalém, aquela tribulação, a destruição do templo e tudo mais, aconteceria com aquela geração, como ele disse. Sobre essa geração virá o castigo de Deus por todo o pecado do sangue inocente derramado desde Adão até Zacarias. Lembra que ele falou isso no final do capítulo 23? Então tudo viria naquela geração. A destruição de Jerusalém aconteceria naquela geração. Se você ler isso aqui no grego, na verdade, você vai perceber que no grego, no verso 33 e no 34, tem as mesmas duas palavras que na minha tradução da Bíblia saem diferentes. Então talvez não facilita, mas olha só, eu vou ler 33 e 34. Assim também vós, quando vides acontecer, agora lá essas palavras aqui, todas essas coisas, tá? Em grego isso aí são duas palavras, pantatauta, é o que está escrito no grego. Sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que aconteça pantatauta. Todas essas coisas. Entendeu? Ele não está dizendo não passar essa geração sem que aconteça a segunda vinda. Ele está dizendo não passar essa geração sem que aconteça o juízo de Jerusalém. E aí ele diz no verso 24, no verso 36, é o capítulo 24, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui que ele fez agora? Lembra que ele dividiu em duas coisas? Tem a tribulação, a destruição do templo, a destruição de Jerusalém. Todas essas coisas vão acontecer nessa geração. Quando você vê isso aqui acontecer, pode saber que a minha vinda está próxima. Isso aqui vai acontecer quando? Nessa geração. E isso aqui, quando? É próximo depois que acabar isso aqui. Quanto que é próximo? Na verdade, ninguém sabe. E Jesus está realmente falando francamente, nem eu sei para te falar. Ok, se nem Jesus sabia, e isso em função do fato que ele não está fazendo o pleno exercício dos seus atributos divinos, né? Jesus como homem encarnado, se estivesse andando por aí fazendo pleno exercício dos seus atributos divinos, ele ficaria cansado? Ele sentiria fome? Ele teria sede? Ok, pois é. Então, se ele, para fazer o papel de redentor, assume uma natureza humana e vive a verdadeira experiência humana, e não tem o exercício como um ser humano de onisciência, para que realmente seja um ser humano, da mesma maneira, onisciência. Jesus, quando era bebê, teve que aprender a falar. Ele que fez todas as línguas. Jesus teve que aprender a somar para contar dinheiro. Ele que criou todas as realidades da matemática. Mas ele se sujeitou a isso. E agora, veja bem, Deus, o Pai, não havia lhe revelado essa informação. Então ele está dizendo, eu não sei, nem os anjos do céu sabem isso. Então você sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entender assim, não tem como saber. E Jesus vai começar imediatamente a mostrar que
pode ser tipo assim, nos mesmos dias depois, não vai demorar muito, apesar que ainda depois, né, do período aqui daquela geração, já teria ido o evangelho para todas as nações. Essa expectativa tinha que acontecer, mas isso aconteceria até o ano 70. Agora, pode acontecer algumas semanas depois, ou coisa assim, pode acontecer séculos depois. Jesus vai colocar as pessoas numa incerteza em relação a isso. Na verdade, ele não poderia te dar uma informação, porque nem ele sabia. Então, como eu disse, definitivamente não está em alguma gavetinha lá de um dos livros proféticos. Senão Jesus tinha entendido melhor que você. Mas vamos continuar aqui. Olha o que Jesus fala então nessa declaração. Existe então essa realidade que nós temos que saber que não acontece antes da destruição de Jerusalém. Uma vez que isso acontece, nós temos que estar prontos, porque aí sim é como a parábola da figueira. Está próximo, o verão está próximo. Você não vê brotar uma coisa e fala assim, verão começa amanhã. Não, calma, não é isso. Mas que está chegando, está chegando. Então, depois que Jerusalém caiu, esteja pronto. Verso 37 agora. Veja o que Jesus começa a fazer. Agora ele vai contar 4 parábolas que vai fazer aplicação de tudo isso que ele acabou dizendo. Então, vamos começar aqui no verso 34, e ele começa dizendo o seguinte. Pois assim como nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso aqui é muito simples. Jesus está dizendo, vocês então vão perceber que a coisa é assim. A partir desse momento vai acontecer sem aviso. O mundo, no geral, não vai estar na expectativa de que vai acontecer nada. Não vai. O mundo, no geral, vai estar agindo de uma maneira assim, onde ele não vai perceber que está nada de diferente acontecendo. Será anunciado? Será. Mas será como nos diz Noé. Noé não pregou para a geração dele? Noé foi um pregador de justiça. Noé repreendeu o povo da sua geração por causa da maneira que eles viviam. Mas todo mundo achava que a conversa de Noé não era nada, né? Talvez achava até que ele era um doido fazendo aquele barco. Mas a questão é que as pessoas, ao invés de ouvirem aquilo e se prepararem para o dilúvio, eles se comportaram como se o dilúvio não fosse vir sobre eles. Eles comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, e assim procederam até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, sabe como que vai acontecer a volta de Cristo? A volta de Cristo não acontecerá acompanhada de um tanto de sinais que as pessoas vão estar olhando, e até, né, os incrédulos vão estar pensando, esse negócio de Jesus voltar, eu acho que vai acontecer mesmo, porque olha o estado que o mundo está. Não. O mundo vai estar normal, vai estar todo mundo vivendo normal, e ninguém achando nada demais, até que de repente o sol vai escurecer, a lua, as estrelas, e Jesus vai aparecer no céu, os poderes do céu serão abalados, vai todo mundo assustar, mas será tarde demais. É assim, igual o dilúvio. É assim que será. Jesus vem como um ladrão, no sentido que não haverá aviso. Agora, vocês perceberam então o que aconteceu? Os discípulos pediram, eu quero um sinal da sua vinda. E Jesus diz, vai ser sem sinal. O que eu posso dar de sinal é que primeiro tem que cair Jerusalém, o templo ser destruído. Depois disso, fica esperto. Não tem mais o que falar. Não vai haver sinal. Aí vocês vão ter que tratar isso da seguinte maneira, vigiai, porque vocês não sabem que dia vem o Senhor. Você não vai estar como saber. Agora, uma coisa que eu quero que vocês notem, nós estamos em dias hoje que são bem perfeitos para isso, né? Na verdade, qualquer época, mas pense comigo. Tá, os crentes estão aí bem preocupados com esse negócio, Jesus vai voltar, eu tenho que estar preparado. Mas o mundo está. O mundo está preocupado com isso. Os incrédulos estão pensando se é a coisa mais longe do pensamento deles. Eles estão fazendo um plano para o ano que vem, para daqui a 10 anos, e estão fazendo planos para governos disso, governo daquilo, e ninguém está cogitando, mas tem risco de Jesus chegar, né? Ninguém está pensando nisso não. Então, a Bíblia descreve que será assim a volta de Cristo. A Bíblia diz, quando andarem dizendo paz e segurança.
então lhes sobrevirá repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Agora, você nota como que isso é bem diferente do que muitas pessoas pensam? Porque as pessoas pensam que o mundo vai estar numa coisa assim, num rebuliço incrível, com tudo quanto é coisa assim, muita gente sendo morta mais do que em qualquer época da história, e aí é que vai acontecer. Mas a Bíblia não mostra isso não. A Bíblia mostra que a vida vai estar normal, igual estava normal antes do dilúvio. E ainda diz o seguinte: vigiai, né, ficai percebidos, porque a hora em que não cuidais, ou seja, a hora que você nem imagina, é que Jesus vai aparecer. Então é bem assim. Ou seja, pode ser hoje. Alguém está aí dizendo assim: ah, com certeza Jesus vai voltar hoje. Eu pelo menos não vi. Então, é esse tipo de condição. Vamos seguir em frente. Eu quero que vocês então acompanhem agora a leitura da segunda parábola, segunda parábola, para falar a verdade. Veja como que o Senhor Jesus Cristo fala no verso 45 agora. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então Jesus começa a contar uma parábola e ele faz uma parábola que funciona da seguinte maneira. Você tem um dono de uma propriedade que tem um mordomo. O mordomo, então, cuida na ausência do dono, certo? Okay, então o dono vai deixar os seus cuidados e ele vai sair. E ele fala com ele: olha, essas pessoas aqui são meus funcionários, você paga eles certinho, você vai administrar meu dinheiro, você vai fazer tudo certo aqui, tá? Paga as pessoas em dia, etc. Pois então, bem-aventurado o servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então, aí ele não sabe, o cara vai viajar. Isso era típico naquela época, a pessoa ia viajar para outra terra, fazer aquelas caravanas ou coisa assim, ou sair de navio. Ele não falava com você assim, tá? O meu voo chega, né, chega lá de Lisboa, aqui em Jerusalém de novo, ano que vem, no dia 12 de março, 10 horas da manhã, você pode me buscar no aeroporto? Quer dizer, não era assim. O que eles faziam assim, o cara saía de navio ou de caravana, e ele podia até ter uma noção de mais ou menos quando ele ia voltar. Mas as realidades da vida faziam com que a sua volta poderia acontecer um tempo bem lá para frente, ou poderia ser menos tempo. Não se marcava uma data de volta. Então, o que a pessoa encarregada de cuidar da propriedade teria que fazer é simplesmente estar pronto todo dia. Ele pensa assim: agora o meu senhor pode chegar a qualquer hora e então as coisas têm que estar tudo funcionando certo aqui, né? Esse que é o quadro. Verso 47 então diz: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens, ou seja, se estiver fazendo a coisa certa. 48. Mas se aquele servo sendo mau disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, quando chega, vai lançar esse cara no inferno. É o que a parábola simboliza. Veja o comportamento do homem. O homem diz assim: ah, meu senhor demora-se. Observe o que Jesus acabou de falar. Você não sabe quando vai ser. Mas tem um risco real de, com o passar do tempo, a pessoa começa a falar assim: ah, esse cara vai voltar a nada. Entendeu? Está vendo como Jesus está realmente dizendo? Você não sabe. Mesmo que demore muito. Pode ser que demore séculos. Pois então, as pessoas vão começar a pensar assim: essa história de Jesus voltar vai acontecer, não. Tem muita gente que pensa exatamente isso. E Jesus fala sobre isso. Está vendo como que eu disse? É impossível você tomar isso aqui e dizer assim: ah, Jesus diz que definitivamente a volta dele aconteceria naqueles dias, naquela geração. Não, ele está dizendo que pode ser muito, muito, muito depois do que você está achando. Pois então, as pessoas podem ser tentadas a isso. E ele retrata o cara fazendo assim, pegando as coisas, os bens do cara lá, usando para ele, em vez de trabalhar e manter o funcionamento de todas as coisas na propriedade dele indo bem, ele está só usufruindo, usando e ficando tonto lá, e está com os colegas dele lá, e todo mundo, né, vivendo às custas do homem, destruindo, devastando a propriedade dele. O cara chega e o que vai fazer com um homem desse? Ele diz assim: cara, você é um mordomo para cuidar da minha propriedade, você fez isso? O cara vai ser castigado. E então Jesus meio que sai da parábola e vai fazer com o quê? Vai lançar a sorte com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, ou seja, ele será lançado nas trevas, no fogo eterno. Então, isso é colocado aqui no capítulo 24, como uma ilustração de como será a volta de Cristo. Ok? Vamos mais para uma outra parábola. Capítulo 25, verso 1, diz assim:
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então levantaram-se todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e para vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Pois, vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Ok, então aqui nós temos uma parábola que é bem interessante. Deixa-me dizer, em introdução a explicar essa parábola, que existe muita interpretação ruim dessa parábola. Às vezes pessoas colocam a interpretação tipo assim: o azeite é o Espírito Santo. Não, não tem isso não, tá? Não tem nada disso. As 10 virgens representam toda a humanidade. E não tem toda a humanidade que tem um pouco do Espírito Santo, só não tem o Espírito Santo em reserva numa vasilha. O que acontece aqui é que, dentro da humanidade, existem pessoas que estarão preparadas quando Jesus voltar e pessoas que não estarão. E como que Jesus ilustra isso? Ele ilustra no sentido que tem 10 virgens que são chamadas para participar de uma cerimônia de casamento. Então, elas seriam provavelmente amigas da noiva. Então, assim como a gente tem a tradição de daminhas, coisas assim, chamava-se pessoas assim, moças ainda solteiras, para participar da cerimônia de casamento, e entrava com aquelas roupas e tudo, fazia aquele elemento mais bonito da cerimônia. E era uma honra ser convidada dessa maneira. Então, todas ficaram muito satisfeitas com o convite e tal, e se prepararam. Só que, na realidade, o que vem aqui à tona é que 5 dessas 10 estão tão preocupados de realmente estarem dentro da cerimônia, que mesmo que venha a atrasar muito mais do que o esperado, elas estarão prontas quando isso acontecer. Como isso acontece na parábola? Na parábola é o seguinte: as 10 chegam ali com lâmpadas, e todas elas têm um óleozinho ali, um azeite que queima, e aquilo ali então as ilumina. Aí vai ficando tarde, vai escurecendo, e elas estão ali assim. Aquele pessoal acordava muito cedo e dormia muito cedo. Escureceu, elas estão usando, então acenderam as lâmpadas, mas vamos esperar o noivo chegar. Aí não chega, não está chegando. Aí todas elas adormeceram. E adormecer não tem nada a ver com não estar vigilante nesse contexto, tá? Todas adormeceram. As sábias também adormeceram. Adormecer aqui não é problema nenhum. A ideia é que, quando ele chegar, vai ter um grito e todo mundo tal. Só que deixaram as lâmpadas acesas e dormiram. E como ele demorou bastante, o azeite em todas as lâmpadas acabou. E agora que ele chegou e ouviu o grito e elas acordaram, todas as lâmpadas estão apagadas, todas têm que chegar lá e dar um jeito. Só que algumas, além do que já tinha como conter-se naquela lâmpada, tinha levado extra. Essas tinham o suficiente para dar uma recarga ali e acender. E elas podiam fazer isso. E as outras, não. Então elas estão desesperadas. Ah, passa para a gente um pouco de azeite. Elas, não dá. Só dá para colocar na minha aqui, não vai dar para compartilhar isso aqui não. Então, assim, desculpe. E é o que aconteceu. Então elas foram caçar azeite naquela hora da noite, e então as 5 que estavam prontas, porque tinham como acender suas velas e seguir com o noivo, entraram para dentro da cerimônia, participaram da cerimônia, fecharam a porta. Aí as outras lá, quando conseguiram alguma coisa, chegaram, tá vendo que não dá certo? Depois que elas conseguiram o Espírito Santo, né? Mas tá, depois elas chegaram lá e bateram na porta. Aí o pessoal, deixa a gente entrar também. As pessoas lá dentro disseram, não, agora não, a gente está abrindo a porta para ninguém não. Bem, o que isso representa? Olha só, o recado aqui é basicamente que ou você está pronto quando Jesus chega, ou você não está. Se você não está, não existe nunca mais nenhuma outra chance. Jesus, de repente, como um ladrão sem aviso, chegará. Ele vai aparecer no céu, e quem está pronto será arrebatado ao encontro do Senhor nos ares. É isso que vai acontecer. E quem ficar aqui embaixo? E quem não for arrebatado? Bem, quem não for arrebatado, não vai adiantar dizer assim,
Ah, Jesus, agora eu acredito. Ah, me perdoa, deixa eu ficar do seu lado também. Porque vai ter um tanto de choreiro desse tipo. Mas não vai adiantar. Vai ficar do lado de fora, igual essas virgens na parábola, entendeu? Ou seja, vai ter gente que vai ficar olhando a coisa aí, será esse negócio de Jesus? Às vezes a pessoa é criada num contexto onde ela ouve muito sobre isso e ela pensa assim, eu acho que eu vou, né, por meio das dúvidas. Aí depois passa um tempo, a pessoa vai, faz uma faculdade aí cheia de gente enfiando coisa errada na cabeça dela, e vai convivendo com gente do mundo, e pessoas convidando ela para envolver com coisa errada, e ela não querendo muito fazer aquelas coisas, e ela pensa assim, você quer saber? Acho que esse negócio de Jesus vai voltar a nada, não estou preocupado com isso não. Você está vendo aí, tem pessoas que vão tratar isso como uma coisa que não preciso priorizar. Não estarão preparadas. É isso que acontecerá no dia da volta de Cristo. Então, uma coisa que você deve perceber aqui, que essa parábola ensina claramente. Quando Jesus Cristo voltar, não haverá, absolutamente não haverá, uma segunda chance para arrependimento para ninguém. Para ninguém. Isso é tão claramente declarado nessas palavras, e já foi colocado isso antes. A Bíblia aqui diz, como nós já notamos, que Deus enviará os anjos para recolher de todos os lugares na terra onde tiver alguém que é um dos escolhidos de Deus e levarão essas pessoas ao encontro do Senhor. E o texto mesmo diz, veja só. Deixa eu me localizar o verso exato que eu quero aqui. Verso 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Você está vendo como que acontece? Os anjos vão arrebatar as pessoas, mas vai ter gente que vai ficar para trás. Mas não vai ficar para trás para depois poder falar assim, então agora eu tenho, né, 7 anos ainda para mim tomar o rumo certo. Né? Pode ser difícil, mas eu vou tomar o rumo certo agora. Não. Quando Jesus Cristo arrebatar o pessoal, quem ficar para trás não vai poder mais entrar. É isso que está sendo dito. Bem, vamos então seguir em frente, vamos para ainda mais uma parábola. No capítulo 25, a partir do verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus conservos e lhes confiou os seus bens. Ok, mais uma vez, a ideia de mordomia. Você tem um senhor agora que não é a casa dele, mas é o patrimônio dele que será administrado. Pessoas vão pegar dinheiro dele, o talentos aqui é uma quantidade de dinheiro, e eles vão ter que administrar isso na ausência dele para que tenha rendimentos. Verso 15 diz, a um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu, representando Jesus ser assunto ao céu para um dia voltar. Verso 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles, com esses talentos, e ganhou outros 5. Veja que ele se empenhou para multiplicar o dinheiro do seu senhor, e ele então investiu esse dinheiro, fez coisas para que aquele dinheiro rendesse mais, e então, no processo do tempo em que esse homem estava fora, ele fez com que o dinheiro dobrasse. Veja, 100% de lucro. Continuando, 18. O 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Ok? Esse talvez, né, conforme a sua capacidade, o dono ali viu que esse talvez não vai administrar bem se for muita coisa, mas ele vai dar bem conta de uma quantidade dessas e deu para ele esse talento. E esse que recebeu menos com que trabalhar, porque ele foi fiel também, saiu, trabalhou, ele conseguiu fazer não 5, mas 2, mas sendo que tinha potencial menor, é 100% também. Está vendo como que a justiça de Deus está olhando aqui? Bem, verso 17. Não, 18 agora. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo. Ok, peraí, vocês ouviram isso? Depois de muito tempo. Opa, mais uma dica de Jesus. Não fica tentando marcar a hora, não, você não tem como saber. Esteja pronto, mas o negócio pode bem demorar, viu? Está vendo como que Jesus é totalmente coerente aqui? Bem, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Dia do juízo chega. Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Isso aqui é bem interessante, uma palavra encorajadora. Que elogio.
chama ele de servo bom e fiel. Diz para ele, muito bem, um parabéns mesmo, e ainda dá para ele recompensa. Entra no gozo do teu Senhor, ou seja, entra na alegria. Que coisa interessante. Aqui então está a pessoa que quando Jesus Cristo volta, na chegada dele, o que ele encontra a pessoa fazendo? Fielmente obedecendo a Deus, servindo a Deus e sendo uma testemunha por Cristo neste mundo. Verso 22. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vocês notaram que ele falou no mesmo tom? Ele não falou coisa assim, só 2, o outro me arranjou 5. Olha aqui que ele falou. Ele falou assim, muito bem, servo bom e fiel. Aliás, você depois pode fazer a comparação. Verso 23 e o verso 21. É palavra por palavra igualzinho, a mesma coisa. No grego também. Não existe diferença aqui. De modo que o que Deus fala que será dito àquela pessoa que tem grandes talentos, grande oportunidade para ser influência no mundo, para ser uma ajuda nas coisas de Deus, e essa pessoa faz o que ela tem condição de fazer, o que será dito a essa pessoa será igualmente dito àquela pessoa que não tem o mesmo tanto de talento, o mesmo tanto de capacidade de fazer alguma coisa por Cristo, mas aquilo que ela recebe, ela dá tudo que pode. É assim que Deus olha as coisas. Então, aqui você nota o Senhor tratando assim, mas aí tem também o outro, o último aqui. Quem é esse último? 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Essa palavra aqui, a gente poderia analisar até pela atitude desse servo, ele tem uma atitude muito errada aqui. Ele vai e enterra o negócio, ele poderia ter sido pior? Poderia. Ele poderia ter tomado o dinheiro e gastado nele mesmo, igual o cara da outra parábola estava fazendo lá, mas ele não faz isso, só que ele também não faz nada para colaborar. Então, veja a resposta que ele recebe aqui no verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Ou seja, o mínimo que você podia ter feito, em vez de enterrar na terra, era ter colocado no banco, ia render juros. Aí eu não tinha assim, só aquilo ali, eu tinha ganhado alguma coisa com isso. Quem que é esse cara aqui? Bem, na outra parábola, nós já vimos ali o mordomo infiel, aquele que, meu senhor vai voltar, não, então começa a fazer uso daquilo que pertence ao outro para si mesmo e se esbanjar naquilo e agir de uma maneira que dá prejuízo deliberado. Ele sabe que se o dono voltar mesmo, ele está arrascado, mas ele está apostando que ele não vai voltar, então ele apronta. Ok, tem esse. Aqui já temos uma figura de uma pessoa diferente. Essa pessoa diferente não é aquela pessoa que diz, eu sou inimigo de Jesus, detesto Jesus, vou atrapalhar a obra de Deus, eu vou entrar na internet e fazer campanha pelo ateísmo. Não é esse tipo de cara, não. Esse cara aqui é o cara que, tipo assim, eu não tenho nada contra Jesus, também, assim, eu não vou me desgastar com esse negócio, ficar indo em igreja, aprendendo a palavra de Deus, evangelizar os outros, falar com as pessoas e convidar a gente. Não, esse negócio, faz isso não. Deus tem condição de fazer isso, ele é dono de tudo, ele pega, se ele quiser salvar alguém, ele salva, sabe? Então a pessoa fica nessa atitude e não faz aquilo que Deus ordena que ela faça. É desobediência, pecado de omissão. Deveria ter trabalhado, deveria ter se empenhado. Porque o quadro que nós temos aqui é que, como eu disse, nós estamos naquele momento final da história humana. A história humana já correu bastante. Estamos nos últimos dias, caminhando para o último dia. E naquele último dia, mais ninguém poderá se arrepender e ser salvo. E nesse momento, todos nós temos um dever de somar nossas forças e dar aquilo que nós podemos dar para que a mensagem de Cristo chegue a todos. Porque é isso que deveria ter acontecido desde o início, quando Jesus disse, vai e prega para as nações. Era o correto, cada pessoa que ouvisse da mensagem, Deus ama pecadores, Ele perdoa nossos pecados, Jesus morreu por pecadores, a salvação oferecida assim de graça. Nossa, que maravilha! Eu quero para mim, e eu quero para minha família, eu quero para meus amigos, eu quero para todo mundo. Estou com vocês. Não era assim que todo mundo deveria corresponder? Mas não é assim que todo mundo faz. Tem gente que se opõe. E tem gente que fica assim, nem lá nem cá. Não toma uma postura do lado de Cristo e fica nessa neutralidade.
E aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo, pessoas assim poderiam ajudar nessa questão. Poderiam, mas não fazem nada, porque não estão se entregando a Cristo, não querem se somar ao povo de Deus que está nessa luta. Ele diz, o que vai acontecer é que nesse dia, essa pessoa teve como fez alguma coisa e não fez, o tratamento dela será bem severo, porque ela deixou de participar da verdadeira luta que importa nesse mundo, da luz contra as trevas. Ela tinha que ter tomado o lado de Jesus, lutado pela propagação da verdade neste mundo. Verso 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, mais gente aqui que vai para o inferno. Um perfil diferente de pessoa, mas o destino também é o inferno. E agora Jesus chega na última parábola. E essa última parábola, a partir do verso 31, ela também está falando sobre a volta de Cristo e ela está falando sobre o que acontecerá ali. E ela tem muito a ver com essas outras parábolas. Veja, como eu disse, nós estamos neste mundo numa guerra intensa pela verdade. Tem gente que está fazendo tudo o que pode para que todo mundo ouça o Evangelho, para que pessoas sejam avisadas que Jesus Cristo vem e se você não estiver pronto, o negócio vai ser feio para o seu lado. Tem gente que está fazendo tudo que pode no sentido de colaborar com a igreja, orar por perdidos, evangelizar, ser parte dessa equipe. Tem gente fazendo isso. E tem gente que está fazendo tudo para atrapalhar. Tudo. Pegando países com governos e impedindo a propagação do Evangelho. Tem gente que está perseguindo e matando quem crê no Evangelho e quem prega o Evangelho. Essa luta está acontecendo. Existe uma campanha perversa de indoutrinar as pessoas com mentiras para que elas não creiam na verdade. E essas pessoas estão aí trabalhando para usar escolas, para usar meios de comunicação como internet, como todas as fontes aí de jornalismo. E eles estão tentando bombardear as pessoas com, tipo assim, isso a Bíblia diz que é pecado? Nada a ver. Ah, isso também diz que na Bíblia que é pecado? Nada a ver. Tudo é nada a ver. É assim, pode tudo. Não tem nada que preocupar. E esse negócio de Jesus voltar? Nada a ver. Entendeu? Essa campanha está acontecendo. E eu te perguntar uma coisa. Você está de que lado? Você está lutando pela verdade para avisar o mundo? Ou você está aí como aquele servo inútil que tem talento para fazer uma contribuição e você fala assim, ah, mas o meu talento um só faz muito pouca diferença e Deus nem precisa de minha ajuda, então eu vou ver com isso não, eu vou mexer com isso não. É isso que você está fazendo? Jesus está falando é para você. Você tem que entender que essa coisa é real. Eles estão empenhando para corromper a juventude, para que quando a criança mal consiga ler, ela já esteja cheia de conceitos que farão com que ela não acredite na verdade de Deus. Para que quando Jesus se aparecer no céu, ela vai estar olhando pensando assim, o que está acontecendo aqui? Porque ela não faz ideia, que ela não sabe, não foi avisada. Estão ensinando para eles aí negócio de evolução, de dinossauro, ensinando ideologia de gênero, ensinando todas essas ideias aí que se você falar que Jesus Cristo é o único caminho é errado, porque não é politicamente correto, com coisas que qualquer vigarista que funda uma religião aí baseada na mentira tem que receber igual direito com Jesus Cristo, que é totalmente a verdade. É uma coisa absurda a guerra contra a verdade. De que lado que você está? Pois então, presta atenção nessa parábola aqui agora, verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber?
E quando foi que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então essa é a primeira parte da parábola, ainda tem mais. Essa parábola explicitamente diz que é uma descrição do que acontecerá no dia da volta de Cristo. Vocês notaram isso aqui no início, né? O verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. Então é esse dia. Deus, nesse dia, irá falar ao seu povo. E eu quero que você note como que Deus fala ao seu povo. A primeira coisa que ele faz é que ele chega e, antes de lidar individualmente com as pessoas, ele separa todos em dois grupos. Jesus diz igual um pastor que separa bodes e cabritos para cá, né? E as ovelhas para o outro lado. Então tem os bodes e as ovelhas, se separa em dois grupos. Primeira coisa que ele faz é uma separação. Ou seja, salvos todos de um lado, perdidos todos do outro lado. Então você já nota, pela própria maneira que a Bíblia escreve, que não será um julgamento para saber se a pessoa é salva. Porque antes do julgamento, já se separam os grupos. Vocês notaram isso? Então, aí no julgamento, será julgado o quê? As obras. Vão julgar as pessoas pelas obras. E então ele começa nessa parábola com os justos, com as ovelhas, da sua direita. E ele começa a falar com eles das suas obras. Vocês notaram que ele fala com eles das suas obras? Ele fala das más obras? Ele fala das boas obras. Vocês notaram isso? Ele tem um assunto com eles. Ele não fala de nenhum de seus pecados. É porque eles não tiveram pecados? É porque só fizeram coisas boas? Não, eles pecaram, todos eles pecaram. Sem exceção, todos eles são pecadores. E, no entanto, no dia do juízo, a pessoa que é um dos arrependidos, que se converteu e ficou do lado de Cristo, essa pessoa não será arguida sobre os seus pecados. Você quer isso? Eu quero isso. Eu sou muito grato a Cristo Jesus que morreu por mim, derramou seu sangue por mim, para que no dia do juízo eu não tenha que passar vergonha de ter que explicar para Deus tudo que eu fiz de errado. Porque Ele me perdoou. E Ele tomou os meus pecados e os lançou no mar do esquecimento. Eu nunca vou ver esses pecados. Nunca vou ter que ver esses pecados. Nós cantamos aqui agora, nunca saberei o preço. Não é verdade? Nós nunca vamos entender o quanto o nosso pecado realmente é digno de trazer sobre nós sofrimento, porque nós não vamos experimentar esse sofrimento. Jesus levou ele por nós. De modo que o tratamento que é dado a eles é um tratamento que os surpreende. E eu quero que você entenda isso. Eu não tenho como te preparar, não. Eu estou te avisando que vai ser surpreendente. Mas qualquer coisa que eu te fale não vai te preparar. Você ainda vai ficar surpreso. O dia que Jesus Cristo aparecer no céu, se você é um dos salvos, um arrependido que se entregou a Cristo e tomou o lado dele e está do lado certo, eu gosto de falar do lado certo da história, né? Se você está do lado de Cristo, você está do lado certo da história, que você está lutando pela justiça no mundo de pecado. Mas você não está só do lado certo da história, você está do lado certo da eternidade também. A realidade é que se você estiver do lado certo, naquele dia, Deus vai te separar dos outros todos e vai te dar um tratamento muito diferenciado. E Ele vai falar com você de uma maneira que você vai se surpreender e você vai falar assim, mas o Senhor está me tratando assim, fazendo tudo isso comigo? Ele, sim, você fez assim comigo. E você vai estar lá assim, mas que dia, Jesus? Eu vivi no século 21, eu nunca te vi. Como que eu fiz isso por você? Ele falou assim, não, mas você era parte do meu povo. E você tomou as dores do meu povo que era perseguido. E você ficou do lado da verdade. Você estava lá sendo uma influência a favor da liberdade para o povo de Deus, para pregar o Evangelho. Foi por pessoas como você que ainda o Evangelho continuou aceso em muitos lugares do mundo e chegou para muitas pessoas para que esse grupo todo estivesse aqui. Você estava cooperando com isso, você estava lutando do lado do certo. Então, nisso, cada um desses, que você foi um impacto na vida deles, porque essas pessoas, por amor a Cristo, estavam sendo perseguidas, estavam sendo maltratadas, estavam passando necessidade, mas você fez diferença. No caso de cada um desses, para mim, é como se você tivesse feito
pessoalmente comigo. Pessoalmente comigo. Isso vale para os dois lados. Quando Saulo de Tarso foi confrontado por Jesus por causa da perseguição da igreja, Jesus disse para ele: por que me persegues? Percebe como que é pessoal? Olha, tem gente aí querendo calar os cristãos, querendo impedir os cristãos, querendo pôr os cristãos na cadeia, querendo eliminar cristãos. E isso está chegando. Em nosso Ocidente, isso está chegando. E de que lado você está? Você é uma daquelas pessoas que tem uma fé cristã vibrante, que ajuda a fé a chegar em pessoas, de modo que pessoas, através de você, percebem que esse negócio aí tem validade. Porque aquele homem ali é um homem sério, aquela mulher ali é uma mulher séria, ela é uma pessoa de uma vida correta, ela acredita muito naquilo ali, esse negócio tem credibilidade. Você é esse tipo de gente? Ou você é o tipo de gente que soma com a incredulidade para a pessoa olhar assim: eu não acho que eu tenho que dar bola para esse negócio que a Bíblia fala, não. A fulana é uma pessoa tão joia e ela não liga nem para essas coisas. E fulano, acho que essas coisas não importam, não. Eu consigo ser gente boa sem preocupar com isso aí. Entendeu? De que lado que você está? É isso que acontece. E enquanto aí as pessoas estão dando lugar aí pela incredulidade, eu te dou assim um exemplo tão claro disso. A Europa, que está sendo islamizada, e tanta gente está entrando ali e estão até matando pessoas por fé em Cristo, por acreditar em Cristo. Está acontecendo nesses lugares. E quem abriu as portas para isso? Não foi o pessoal aí que disse: vou ficar carregando essa bandeira de cristianismo, não. E ficou tudo sem religião. Abriram as portas escancaradas para isso acontecer. Está vendo? Essas pessoas não estão defendendo as pessoas indefesas. Estão tomando o lado errado. Estão pecando por omissão. E o pecado de omissão aqui é cobrado. Olhe como que Jesus fala com o restante da turma. Verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos, não te demos assistência? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Isso aqui é muito sério. Pecado de omissão. As pessoas aqui em Congonhas que não estão do lado de Cristo, que não estão orando pela propagação do Evangelho e que não se importam com o fato que nossos irmãos estão sendo massacrados em lugares como a Nigéria. Tipo assim, fica preocupado com isso não, o mundo é cheio de problema mesmo. Também quem mandou esse pessoal caçar confusão? Fica nessa atitude. Você será cobrado por omissão no dia do juízo. Nós temos que tomar uma postura que chegamos para Jesus e dizemos para Jesus: eu estou do seu lado, e o seu povo é o meu povo, e eu estou até morrer totalmente engajado. Essa causa do Evangelho e da propagação do Evangelho será a minha causa. Eu estou nisso. Eu estou de todo o coração. Se você não fizer isso aí, quando o juiz chegar, ele vai cobrar de você o maltrato que o seu povo tem recebido neste mundo. E você não vai poder dizer assim: eu não era um dos perseguidores. Porque você viu que Jesus não disse: você me perseguiu? Ele disse: você não cuidou de mim quando eu precisei, você ficou do outro lado. Você não me ajudou. É pecado de omissão que ele cobra aqui. E isso precisa ser entendido. Vamos então finalizar. Já li os 2 capítulos inteiros, né? Cobrimos muita coisa aqui. Mas o que eu quero então recordar, gente, é que os avisos de Jesus Cristo por meio dessas parábolas são para que nós possamos entender. Estamos aguardando a volta de Cristo. Aquilo que a Bíblia prediz, isso aqui tem que acontecer para Jesus voltar, já se cumpriu. De uma hora para outra, Jesus vai chegar rasgando o céu e interrompendo toda a maldade no planeta. Se você não está preparado essa noite, você tem que estar preparado.
E ouvindo essa alerta hoje, é uma chance para você cair em si e dizer, ok, eu vou mudar de lado, eu vou levar Jesus a sério, eu vou seguir Jesus. Faça essa decisão hoje, entregue-se a Jesus. E se você é crente, essa mensagem para você é um encorajamento. Nós estamos lutando uma causa e parece que nossa causa só leva rasteiras, né? A gente vê um pouco de progresso, né? Um passo para frente, 2 para trás, essa coisa desse jeito. Eu sei, o mundo é assim mesmo para o cristão. No mundo nós vamos passar por aflições, mas Jesus Cristo vai chegar. E esse momento de tanta desgraça acontecendo no nosso planeta vai acabar. E Deus vai fazer novos céus, nova terra, onde haverá justiça. E nós vamos nos alegrar para sempre. Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Ó Senhor Deus, como nos conforta saber que a justiça vai ganhar, ó Deus, e que o Senhor Jesus Cristo um dia voltará. Ao mesmo tempo, Deus, nos dá um aperto, um desespero no coração por aquelas pessoas, ó Deus, a quem nós queremos bem, que ainda não têm se convertido, não têm levado essas palavras a sério, não têm pensado nisso. Ó Deus, toque em seus corações, ó Deus. O Senhor sabe que mesmo cada um de nós aqui que somos crentes no Senhor, temos pessoas por quem nós temos orado e clamado ao Senhor e pedido que o Senhor possa sensibilizar seus corações, abrir seus olhos, seu entendimento para entender que essas coisas são reais. A justiça vai vencer. A impunidade não vai continuar assim. Um dia o juiz vai chegar. E que essas pessoas então estejam preparadas. Não preparadas simplesmente por não estarem com todas as forças vivendo no mais profundo abismo moral, mas até mesmo a omissão de não colaborar com a causa do Senhor e de colaborar com o povo de Deus para defender o teu povo nesse mundo onde o teu povo é tão hostilizado. Por isso nós te pedimos também, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.